Todo mundo. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos continuar a nossa série. Eu vou começar com oração aqui, beleza? Querido Deus Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado pela oportunidade de a gente aprofundar sobre nossas raízes, entender um pouco de onde nós vemos, como chegamos aqui até uma igreja aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, BH, Brasília, Recife, em vários diferentes lugares aqui no Brasil. Com certeza o Senhor agiu no meio de muitas pessoas que nem sabemos os nomes deles, ah, e, mas deixaram uma legada de fé para a gente herdar. Então, nos ajuda a entender um pouco como é que foi esse processo, nas próximas aulas que Samuel vai dar, e ajudar a gente a entender como Ah, chegamos a ter as convicções que nós temos hoje, até porque isso está muito relacionado à história da nossa igreja, história da fé em geral. Esteja com a gente nessa aula, que pode ser claro, que no português também pode ser claro. Queria agradecer por a oportunidade incrível estar aqui, eu também aprendendo junto com os irmãos. Do nome oro, amém. Então, nas últimas aulas, nós temos falado um pouco sobre o movimento de restauração, história de nossas raízes. Uh, e aí, a gente vai dar um pouco de uma pausa sobre a história e nós vamos continuar falando sobre a história nas próximas aulas com Samuel, começando com como é que foi essa divisão entre a Igreja de Cristo, que a gente chama tradicional. Eu só vou chamar a Igreja de Cristo, e aí a Igreja de Cristo Internacional. Então, ele vai continuar isso na próxima aula. Vou dar uma pausa aqui. A gente vai falar um pouco de história hoje, bastante de história, na verdade, muitos anos de história, mas eu queria falar um pouco sobre teologia do movimento de restauração, pelo menos como essas coisas que nós temos falado nas últimas aulas, como chegaram aqui. Como chegamos ter a teologia que nós temos um pouco. Aí, antes disso, eu queria terminar um pouco onde comecei sobre essa igreja de Cristo, igrejas independentes cristãs, basicamente movimento de restauração hoje, mas eu vou rever também um pouco o que a gente falou nas últimas aulas. Na primeira aula, eu falei um pouco de onde nós vemos, século XIX, nos Estados Unidos, como tinha um grupo de pessoas que estavam olhando para as escrituras, especialmente a escritura de João 17, e eles viram esses temas de união, verdade, evangelismo, e queria muito ver o povo de Deus, todos os cristãos unidos, seguindo, na verdade, e alcançando o mundo com o evangelho. Eles olharam para as escrituras e eles decidiram, nossa, precisamos voltar para as escrituras. Então, em 1804, um homem chamado Barton W. Stone, em Kentucky, ele foi pensando sobre isso, ele era um líder de igreja, e falou, talvez a gente esteja mais seguindo a nossa denominação do que a própria escritura. Junto, um pai e um filho, em dois lados do Mar Atlântico, tiveram o mesmo pensamento em 1809. O filho chamado Alexander Campbell e o pai chamado Thomas Campbell. Thomas Campbell, lá em Pensilvânia, escreveu Declaração e Abordagem, acreditou que nós precisamos voltar para as escrituras, e Alexander Campbell, lá em Irlanda, pensaram a mesma coisa. Eles juntaram com Stone em 1830 e se tornou o movimento de restauração, também chamado sobre o movimento Stone Campbell, por causa era essas pessoas que eram as principais. Isso estava tudo no contexto sociológico dos Estados Unidos, que o governo dos Estados Unidos tinha muito influência de Roma e Grécia, e eles acharam essa ideia de primitivismo dos antigos interessante. Isso aplicou diretamente na forma de pensar sobre a igreja. E as pessoas queriam restaurar a igreja primitiva, e isso foi central nas doutrinas que os Campbells e Stone queriam fazer. E tudo isso em contexto também de milenismo. Eles acreditaram nos Estados Unidos que eles poderiam construir uma sociedade cristã.
é bem razão dos puritanos irem para os Estados Unidos para construir uma utopia cristã. E eles acreditaram que depois dessa utopia poderiam iniciar o reino mileniar de Jesus na Terra. Falamos um pouco na primeira aula, um pouco da construção do movimento, e aí ficou um pouco deprê na última aula, porque a gente viu como o movimento foi se dividindo. Primeira divisão tinha a ver mais com separação de como ler as escrituras, que essa separação era norte e sul, depois da Guerra Civil dos Estados Unidos, e basicamente se a gente pode fazer o que a gente faz com os silêncios da Bíblia. Se a Bíblia está em silêncio sobre algum assunto, nós temos liberdade de decidir o que a gente quer ou nós precisamos a autorização da Bíblia. Então, isso virou as igrejas de Cristo e as igrejas cristãs independentes e discípulos de Cristo separados. Em 1927, eles separaram discípulos de Cristo, porque eles se tornaram mais liberais, e as igrejas de Cristo independentes separaram dos discípulos de Cristo. Então, hoje, parece um pouco assim. Tem as igrejas de Cristo, que é o grupo maior aqui. Tem as igrejas independentes cristãs, e aí tem os discípulos de Cristo. A gente veio da igreja de Cristo, se tornou a igreja de Cristo internacional. Essa separação foi oficial em 1993, mas, de fato, essa separação estava acontecendo um tempo antes. Tem uma outra separação aqui em 2006, que Samuel vai falar disso, do nosso movimento para igrejas cristãs internacionais. Então, algumas pessoas têm perguntado um pouco sobre as igrejas independentes cristãs. Eu trabalhei pela uma dessas igrejas e eu queria explicar um pouco dos podcasts que eu conheço desse movimento. Tenho alguns contatos com os líderes deles e, de fato, alguns dos nossos mestres ensinam algumas universidades das igrejas independentes cristãs dentro do nosso movimento da Igreja de Cristo internacionais. Então, alguns de vocês, se você é de Brasília, Daniel Dizini deve estar muito animado. Tem esse podcast de Bema, e é muito bom. É de Marty Solomon, ele é das igrejas independentes cristãs, e ele vai explicando as escrituras e diferentes pontos e reflexões que são muito profundos. Infelizmente, só está disponível em inglês. Não sei se parte do que Daniel estava fazendo é traduzindo algumas desses insights junto com os insights deles, mas é um podcast bem rico. Existe esse site aqui no centro chamado Renew. Eu gosto muito desse propósito. Ele junta pessoas da Igreja de Cristo aqui, também a Igreja de Cristo Internacional e igrejas independentes cristãs. E eles têm muito conteúdo interessante, coisas bem ricas de teologia, de diferentes livros que eles estão produzindo, diferentes artigos que têm me inspirado bastante. Então, esse grupo é muito, muito interessante. Eles querem juntar e esperam de plantar a igreja, ajudar a plantar igrejas em diferentes lugares. Então, tem sido uma grande inspiração. O CEO, o líder desse Renew, o nome dele é Bobby Harrington. Ele já apareceu em várias conferências da Igreja de Cristo Internacional, nosso movimento, e tem falado várias vezes em algumas das nossas conferências. Então, tem sido uma parceria bem próxima. E esse é relacionado ao café, né? É chamado Common Grounds, que é uma brincadeira de palavras, porque significa grão, né? Common Grounds é grãos comuns. E fala que união começa com um copo de café. É um podcast de pessoas do movimento da restauração conversando. E eles têm encontros em diferentes cidades nos Estados Unidos, onde diferentes grupos do movimento de restauração conversam com um copo de café sobre diversos assuntos. Então, isso é um pouco... Na verdade, eu tenho um pouco mais sobre isso. As igrejas independentes cristãs, claro, têm várias diferentes pontos de vista. Eles são um grupo diverso de natureza. Mas uma coisa que é interessante sobre o grupo deles
é que a gente tem um site nos Estados Unidos chamado Outreach. E essa site mostra as igrejas que mais crescem nos Estados Unidos, pelo menos que falam que estão crescendo, que, né, tem que reportar para eles, e as maiores igrejas dos Estados Unidos. E vira e mexe todo ano que eles dão essa lista, eles publicam essa lista online. Uma das igrejas independentes cristãs normalmente é uma das igrejas que mais cresce. Essa igreja aqui, que é a primeira nessa igreja que mais cresce, é uma igreja independente cristã. E aí eles estão na lista de maiores igrejas nos Estados Unidos também. Essa segunda maior aqui é uma igreja independente cristã, e a quarta maior igreja nos Estados Unidos é uma igreja independente cristã. É muito interessante, porque até em alguns, você clica nessas igrejas e você vai para sites, você vai ver, tipo, algumas dessas igrejas, primeira página fala como ser um discípulo. Aí eles estão muito dedicados, nem todas, mas muitos deles são dedicados a muitas coisas similares da gente. Então, tem sido uma grande inspiração para mim. Por último, isso não é exatamente sobre igrejas independentes cristãs, mas mais nesse segmento de movimento de restauração atualmente. No próximo aula, nós vamos falar sobre Crossroads, que é a Igreja de Cristo, que a gente chama tradicional, de onde vêm muitos dos nossos líderes da Igreja de Cristo Internacional. Então, houve uma separação entre a Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo Internacional, até nessa cidade, Gainesville, onde era a origem de muitos nossos líderes. E em 2018, eles se juntaram de novo, a Igreja de Cristo, que a gente chama tradicional, e a Igreja de Cristo Internacional, juntaram na Igreja de Crossroads, em Gainesville, Florida. Então, isso parece que foi ontem, eu não sei porque, para mim, parece que foi ontem, mas isso já faz 3 anos que isso aconteceu. Então, tem existido algumas conversas de reparar o relacionamento que a Igreja de Cristo Internacional tem com a Igreja de Cristo. E isso, obviamente, é um grande passo que eles tomaram lá em Flórida. Então, hoje, como eu falei, nós vamos falar um pouco dessa relação entre... Ixi, caiu aqui. Entre teologia e história. A gente vai falar um pouco sobre teologia da restauração e o que isso tem a ver com nossas vidas hoje. E antes disso, eu construindo essa aula, eu fiquei confuso. Você começa com isso, falando que a gente quer estudar história para saber por que a gente acredita que a gente acredita, ou você coloca isso no final como comentário, ou você coloca no meio enquanto você está explicando a história. Eu fiquei muito indeciso sobre isso, até inseguro. Eu falei, Sérgio, me ajuda, porque eu estava confuso sobre isso. Então, eu espero que eu possa ser bem claro, mas essa parte de estudar nossa história nos ajuda em muitos âmbitos, especialmente entendendo um pouco sobre nossa identidade. Mas a história eclesiástica, a história da igreja e teologia são muito interligados, eles são muito juntos. E quando nós estudamos um pouco sobre nossa história, a gente pode usar essa informação e entender por que a gente acredita o que a gente acredita. Que eu acho é super importante. Como bereanos, pessoas que querem estudar a Bíblia, querem cada vez mais ser alunos, discípulos, aprendizes, é super importante que entendemos por que nós acreditamos que acreditamos. E vendo a história, uma forma de saber como a gente foi influenciado na nossa forma de pensar. Pensando especificamente sobre movimento de restauração, o que eu vou destacar aqui é essa ideal. Vamos voltar para as Escrituras. Que as Escrituras vão determinar nossa forma de fazer a igreja, nossa forma de pensar, nossa forma de viver. Eu acho que isso é o ponto que eu quero focar nessa aula hoje.
Nem tudo que eu vou compartilhar hoje vai ter respostas, até porque eu estava construindo a aula, eu estava lendo, e eu não encontrei respostas lendo várias coisas. No final, vou mostrar um pouco o que eu li. Um, mas, às vezes, ser aluno, a gente vai descobrindo coisas ao longo do caminho. E eu, em uma das aulas que eu estava vendo, em preparação para essa aula, eu encontrei essa frase: escolha se deseja compreender conscientemente como nossas tradições nos moldaram ou deixar que essas tradições nos moldam inconscientemente. A gente pode saber como o que veio antes de nós nos molda ou nós podemos ser levados sem entender o que nos está levando. Então, isso é uma das razões que eu queria entender mais nossa história, e a história de cristianismo em geral. Eu acredito que essa é uma das coisas que eu espero que nessa série de aulas podemos usar como aplicação em nossas vidas hoje. Então, falando de teologia, o que é teologia? Isso é para Denilson ou para Brunão, ou para Sérgio? É para discípulo normal? O que é a teologia? Tem algumas explicações que eu queria dar aqui. Aqui, no lado esquerdo, fala é ciência e estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza, seus atributos e de suas relações com o homem, com o universo. Eu acho que Jesus colocou o seguinte: esta é a vida eterna, que te conhecem, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, em quem enviaste. Teologia se trata de conhecer Deus, como ele relaciona com a gente, em quem ele é. Então, isso é um pouco do estudo de teologia, mas tem um outro aspecto aqui embaixo, que é o conjunto dos princípios de uma religião ou doutrina. Eu acho que isso é super importante, essa definição também. A gente vê Paulo falando sobre isso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto os que amam. Nós precisamos tentar nossa própria vida, a forma que nós estamos vivendo, mas também como nós pensamos sobre doutrina. E isso é a razão que nós estamos aqui na escola bíblica, mas uma das razões que nós estudamos história, para entender como foi desenvolvido doutrina. Então, um mestre em nossa igreja, chamado Dave Pacta, colocou assim: tem escrituras, tem teologia e tem espiritualidade. Como essas categorias se relacionam? Então, você tem escrituras. A partir do momento, você pega uma outra escritura e aí você começa a relacionar os dois, você está fazendo teologia. E a partir do momento, você vai aplicando, ou como a gente vê aqui em 1 Timóteo 4,16, olhando para a sua própria vida, você está fazendo espiritualidade, você está vivendo a sua fé. Então, nesse caso, não é só Daniel, o senhor Sérgio, as pessoas que estudam bastante são teólogos. Nós todos somos teólogos em um certo sentido. Todos nós olhamos para as escrituras, tentamos fazer conexões, entender o que Deus está tentando mostrar, e nós tentamos entender quem é Deus e como ele relaciona conosco. Todos somos teólogos, alguma espécie. Então, não precisamos ser intimidados. Tem diferentes campos de teologia, tem palavras chiques para tudo. Eu nem sei se eu sei como pronunciar todas essas palavras chiques. Se você sabe, pode me ajudar depois, com o meu português. Mas tem o campo de teologia que estuda Trindade, que é trinitaria. Tem a parte que estuda sobre Cristo, cristologia. Tem a parte que estuda sobre a igreja. A igreja tem a palavra eclesia, em grego. Então, é um pouco... Quando você faz eclesiologia, está usando essa palavra grego. Então, é estudo da igreja. Cosmologia, estudo de como criação relaciona com Deus. Soteriologia é o estudo de salvação. Eu não sei como falar isso, vou tentar manjar. Pneumatologia é estudo de Espírito Santo.
Escatologia, escatola, eu acho que é uma palavra grega também, tem a ver com o fim dos tempos. Então, isso se trata de inferno, céu, o fim dos tempos. Escatologia é estudo dessas coisas. Em antropologia, é estudo de homem. Então, eu queria colocar isso porque talvez quando você vê pessoas falando de teologia, você vê esses diferentes termos, se você é como eu fico com o pé atrás, tipo, o que está acontecendo? Por que usou essa palavra? Essas são palavras um pouco chiques para descrever coisas que você e eu pensamos quando nós estamos lendo a Bíblia. Mas, de novo, tudo isso é sobre teologia em nossa história. Então, o que eu acho que está no coração da teologia, da historiação, é as Escrituras. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Então, nessa aula, eu queria falar um pouco sobre alguns pensamentos sobre como fazer isso. Em o que a gente tem visto no nosso movimento, em o que nós podemos ver, talvez, ver em outros momentos da história da igreja, e como nós podemos tentar fazer isso quando a gente for ler a Bíblia. Eu acho isso é muito uma parte um pouco mais pragmático. Eu gosto do pragmatismo. Então, como a gente coloca o que a gente aprendeu sobre nosso movimento um pouco em prática. Então, como vocês sabem, você pode rever nas aulas, mas eu sei que vocês têm uma memória boa. Barton W. Stone, lá em 1804, escreveu o Último Testamento em Vontade de Springfield. Ali foi um pouco da iniciação do movimento de restauração. Lá para 1809, Thomas Campbell escreveu Declaração em Abordagem. E esse é um documento que mais uma constituição do movimento de restauração. Peraí. E esse documento, na primeira proposição aqui, fala o seguinte, que a Igreja de Cristo na Terra é essencialmente, intencionalmente e constitucionalmente uma, consistindo em todos aqueles, em todo lugar, que professam sua fé em Cristo e obediência a Ele em todas as coisas de acordo com as Escrituras. Então, eu acredito que isso está no centro. O que as Escrituras estão dizendo quando a gente se trata de teologia da restauração. Então, uma forma básica, talvez, colocar isso, a gente quer voltar para as Escrituras para definir nossa vida. A Bíblia tem sua autoridade em cima da tradição. Eu acredito que, eu não sei se eu entendo completamente, do que os católicos, que, por exemplo, às vezes têm tradições que estão em cima da Escritura, ou pelo menos no mesmo nível. Tradição está submisso à autoridade das Escrituras em nosso pensamento. Revelação especial, a revelação humana, não tem a mesma autoridade das Escrituras. Nem uma pessoa, nem um líder tem autoridade mais do que as Escrituras. Eles estão debaixo da autoridade das Escrituras. Nós não podemos saber racionalmente melhor do que as Escrituras. E ninguém que recebe uma mensagem do Espírito ou algum outro ser divino tem autoridade em cima das Escrituras. Sempre a Escritura tem a autoridade maior. E aí, talvez a parte um pouco mais difícil. A Bíblia tem autoridade em cima dos nossos sentimentos. Nossos sentimentos não mudam a verdade que nós vemos nas Escrituras. E isso provavelmente é nas áreas mais difíceis para permanecer nesse foco do movimento de restauração. Porque ao longo do caminho, a maioria de nós vamos ficar feridos de alguma forma, com a igreja, com nossa fé, talvez até com o próprio Deus. E isso afeta bastante a forma que a gente lê a Bíblia. Eu tenho falado algumas vezes dessa palavra, e aí às vezes eu solto uma palavra, eu não explico. A gente está até nos últimos aulas falando de conceitos sobre Estados Unidos,
Espero que deu para entender, mas eu queria explicar um pouco desse conceito do processo chamado desconstrução. Porque se nós vamos tentar seguir essa ideal e ideia das escrituras, precisamos entender por que as pessoas acabam desconstruindo a Bíblia em as escrituras. Então, eu vou defender desconstrução. Espera aí, eu vou beber um pouco de água antes. A ideia de desconstrução é usada no campo, só estou lendo a definição aqui, no campo da filosofia, da teoria literária como referência ao auto e resultado de desconstruir. Esse verbo refere-se a desmantelamento através da análise intelectual de uma certa estrutura conceitual. Ou, como eu falaria, é questionar as coisas. E simplesmente questionar, ou talvez chegar a ser crítica com algumas coisas. Então, mas o que talvez podemos esquecer que isso é um processo. Isso não... Desconstrução não é uma coisa isolada. Normalmente é um processo. Então, eu queria falar um pouco sobre isso. Normalmente, fase 1 é construção. Então, nós vamos construindo nossa cosmovisão. E pode ser caracterizado um pouco por pensamentos arrogantes, às vezes. A gente vai pensando, a gente vai construindo, e aí a gente não tem muita tolerância para ambiguidade, ou coisas que não são tão certas. Normalmente, tudo fica no preto e branco, enquanto nós vamos crescendo e construindo cosmovisão, seja da família que você nasceu, ou seja sua experiência religiosa. Nós normalmente queremos colocar um pouco mais regras na forma que pensamos. E toda a gente fala coisas tipo, a Bíblia diz, então eu faço. Só está esquecendo um detalhezinho. Como você interpreta a Bíblia? E normalmente, a partir de alguma trauma, ferida, que pode ser a partir de uma experiência na igreja, liderança, uma experiência com a liderança da igreja, nós podemos começar a desconstruir. Porque parece que tudo que a gente achava era alguma forma, nós começamos a ver talvez algumas coisas que a gente acha que era preto e branco, tem algumas ambiguidades ou algumas coisas que a gente não consegue explicar. E junto normalmente com alguma ferida, nós podemos começar a desconstruir e questionar as coisas que a gente está experimentando, questionar a própria Bíblia. E talvez alguns de nós achamos que isso é o fim da jornada. Você começou idealista, você, como eu, você chegou com muito zelo. Eu lembro quando eu fui batizado, primeira vez eu voltei para casa e vi os meus amigos da infância que eram religiosos e falavam que eram cristãos, falavam, vocês vão para o inferno, vocês não são discípulos de verdade, eu vou te mostrar o que é discípulo de verdade. Então, existe uma questão de idealismo, né? Aí, talvez, depois desse trauma, você vai questionando as coisas. Aí, quebra essa vida, ou forma de pensar preto e branco. Mas existe uma terceira fase, quando nós saímos desse lugar de desconstrução. E, na verdade, nós temos a maior aceitação para ambiguidade, sem perder nossas convicções fortes. Alguns descrevem como se fosse uma segunda infância. Nós começamos a sentir maravilha para as coisas que a gente vê na Bíblia, o que a gente vê que Deus está nos ensinando. E aí nós podemos continuar com a maior aceitação de coisas que a gente não entende, ao mesmo tempo segurando convicções fortes. Então, quais são os fatores que causam as pessoas desconstruir a Bíblia? Bom, tem alguns fatores externos que hoje existe não só no nosso movimento, mas quase na comunidade cristã como geral, uma desconfiança de líderes espirituais. Não, a gente sabe de casos que líderes que pedem ofertas
Aí eles pedem ofertas de pessoas pobres, eles aproveitam pessoas pobres. A gente sabe pastores que têm uma vida moral, uma vida muito imoral. Eles pregam uma coisa, mas eles praticam outra coisa. Também, dentro da nossa cultura, existe uma graça barata, um pouco discipulado, e a ascensão de ideologias seculares que não só servem como, talvez, ideias sobre política, mas realmente como cosmovisões e quase religiões das pessoas. Desculpa, estou sendo muito nerd, tá? Mas vamos lá, vai chegar a um lugar. E tem os fatores internos, fatores que acontecem dentro da gente. Um falta de temor de Deus, onde a gente não mais tem uma reverência para Deus. E essa revolução digital que afeta especialmente pessoas da minha idade. Existe um estudo de um grupo chamado Barna, que eles fizeram um estudo dos cristãos mais fortes, as pessoas que responderam um formulário que eles são cristãos fortes da minha geração. E eles escutaram e consumiram conteúdo 20 mais vezes que são seculares do que cristãos. Quer dizer que eles contemplam muitas vezes mais coisas que não são cristãos do que coisas que são cristãos. E junto com esse pouco conhecimento da escritura, isso vai afetando quem você se torna, porque você é o que você contempla. Em última parte aqui, quando eu falo de como pessoas podem chegar a desconstruir sua fé, é um coração ferido. É bem raro alguém chegar a questionar as coisas da igreja, a forma que a gente pratica a igreja, a forma, o que eles vê na Bíblia, a forma de interpretar a Bíblia, sem ser ferido. E eu falo isso empaticamente, entendendo que eu não entendo tudo que as pessoas passaram, talvez até nessa mesma ligação, mas é muito comum que a desconstrução da Bíblia, desconstrução de nossas doutrinas que a gente vê que vem da Bíblia, vem conjunto com algum trauma ou ferido da parte da igreja, da liderança da igreja, uma experiência na igreja. É difícil, porque o que acontece é que nós usamos esses fatores que eu mencionei aqui, normalmente, para desconstruir a Bíblia. A desconfiança de líderes espirituais, pouco discipulado, nossas ideologias seculares, nossos corações feridas, a abundância de entretenimento digital. Normalmente, essas coisas acabam desconstruindo a Bíblia quando a Bíblia deve desconstruir nossas vidas. As escrituras devem nos fazer construir novas coisas. A gente deve usar a Bíblia para mudar nossas vidas. É impressionante, porque a gente vê Jesus fazendo isso com os fariseus. E eu estaria muito ofendido. Os fariseus memorizavam grandes trechos das escrituras, mas se você vê em Mateus 12:3, ele fala para eles: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Claro que eles leram. Eles são os fariseus, eles estudam a Bíblia. Mateus 19, você pode ir em Mateus e ver ele fazendo isso. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher. 21:42. Vocês nunca leram escrituras? Claro que eles leram escrituras. Eles são judeus. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Respondeu Jesus, Mateus 21:16. Sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Jesus usou a escritura para desconstruir a cultura, e não a cultura para desconstruir a Bíblia e as escrituras. E eu acho que isso é super importante se a gente vai se tratar do que é a teologia da restauração, a gente entender um pouco como isso acontece hoje. Mas não é simplesmente falar, a Bíblia fala, então você faz.
tem um passo super importante. Não é tão preto e branco. Precisamos interpretar a Bíblia. Então, eu só queria fazer propaganda. É por isso que nós estamos na escola bíblica. É por isso que assistimos às aulas que eles fazem. É por isso que precisamos entender o que está vindo das Escrituras, porque nós temos a tendência a fazer o contrário. Aqui eu vou explicar um pouco como isso acontece. Foi interessante porque Jesus fazia isso aqui. Lucas 10, 25, 26. Em certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, respondendo: O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Interessante. Então, esse campo de como interpretar a Bíblia é chamado hermenêutica. E aí tem alguns termos aqui que eu espero que estou entendendo direito. Primeiro é exegese. Exegese significa que você vai entender o contexto original no que essa escritura foi escrito em as pessoas que o autor originalmente estava tentando direcionar essa escritura e tentar entender a intenção original dessas escrituras. Porque a escritura não pode significar algo diferente do que significava na intenção do autor. Por exemplo, se eu mando um WhatsApp para Clementina aqui, eu falo, estou com fome, vamos sair comer pizza. Você não pode ir e tentar mudar as coisas da minha intenção. Tipo, mas ele é gringo, então ele não sabe o que é pizza e ele está com sede, né? A gente ficaria estranho se as pessoas tentaram reinterpretar nossas mensagens que a gente manda para um ao outro na forma que eles querem. Então a gente não pode fazer isso com a Bíblia. A gente precisa ir com a Bíblia tentando entender o que eles estão dizendo para nós. Mas é o que a gente está aqui na escola bíblica. Exegese é o contrário. A gente já tem um pensamento e a gente vai lá para as escrituras com nossa lente cultural tendenciosa e talvez coloca doutrinas dentro da própria escrituras que nem existia antes. E aí a aplicação é baseada na interpretação como vivemos, ou pode ser considerado espiritualidade. Então, normalmente, o que acontece quando as pessoas começam a desconstruir sua fé, provavelmente existia um sentimento de preto e branco sobre as escrituras, tipo, a Bíblia fala, então é isso. Mas, às vezes, eles não fazem esse processo de entender a interpretação da Bíblia. Ou, quer dizer, talvez seja uma coisa que eles estão inserindo, que veio da cultura, ou algum fator, seja externo ou interno, que eles estão colocando nas escrituras, ao invés de deixar as escrituras falar para eles. Estou sendo muito nerd, tá? Mas quase está acabando. Vai ser muito mais, não sei, leve. Vai ser muito mais direto daqui a pouco. Não somente é importante considerar o campo de interpretação hermenêutica, mas essa ideia de tudo que é doutrina não necessariamente é essencial para a salvação ou até essencial para ser membro, né? E isso não é um conceito que eu estou colocando. A gente vê com os fariseus e os mestres da lei que Jesus falou que vocês têm negligenciado preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, isso também é uma coisa do movimento de restauração, fala na fé, unidade, na opinião e métodos, liberdade, em todas as coisas, caridade. Então, alguns teólogos colocam esses círculos aqui, eu não criei essa ideia, que tem no centro as doutrinas essenciais, tem as doutrinas que são importantes, e tem as doutrinas que estão abertas à opinião. Tá bom, Salomão, por que tudo isso? Por que toda essa explicação? Porque é essas coisas
que causaram divisões. E essas questões de interpretação que causam divisão até hoje. E essas coisas sobre desconstrução que causam as pessoas terem dificuldade de ver o que a Escritura está falando para eles, porque eles colocam suas próprias feridas em outras coisas dentro da Escritura. É super relevante, porque isso é como nós interpretamos, talvez, nossa história e podemos entender como usar nossa história para construir não somente vidas com nossa caminhada com Deus melhores, mas também uma igreja cada vez melhor. Então, alguns de vocês lembram disso. Isso é a divisão do sul e norte, onde as escrituras falam, nós falamos. Onde eles não estão em silêncio, nós estamos em silêncio. Isso é uma das coisas que eu vou deixar como tarefa de casa. O que vocês veem nas escrituras? O que as escrituras falam sobre isso? Essas são questões de hermenêutica, de interpretação. Quais são as coisas que não são mandamentos para todo o tempo, mas só para aquela cultura que Paulo estava falando? Todas essas coisas revolvem não sobre exatamente nossas opiniões ou o que a gente gostaria que a Bíblia falasse, mas se trata do que a Bíblia fala. O que é essencial, o que é não essencial. Eu acredito que é para eu decidir isso, mas isso tem muito a ver também com as pessoas que estão estudando as Escrituras e estão nos ajudando nessa questão de teologia. Então, eu acredito, essas são das questões que nosso movimento tinha bastante dificuldade ao longo de tempo. Eu queria falar de 3 dificuldades que afetam nossa interpretação da Bíblia, que pode afetar a nossa interpretação da Bíblia, mas historicamente tem a ver com nossa tradição de fé. Vou beber um pouco de água antes. Tem essa parte de atitudes divisíveis e os divisões sobre o que é essencial. É muito interessante que é um movimento que começou com o enfoque de unir, facilmente se dividiu em várias formas e continua divididos até hoje. E não lidamos bem no nosso passado com diferenças sobre esses tipos de coisas. Algumas coisas que foram determinadas ser essenciais talvez não foram tão essenciais. Lendo literatura de alguns dos líderes lá na época do questão de instrumentos, algumas pessoas acharam que outras pessoas não eram salvos porque eles estavam escutando alguém tocando violão no culto. Então, estou sendo exagerado, não sei se tinha violão no culto, mas olha o nível de quanto essa parte de o que é essencial, o que é importante e o que é opinião pode ser tão confundido e preto e branco se não temos cuidado, né? Eu acredito que existem coisas que são essenciais para a igreja, mas é interessante que você vê divisões sobre coisas que talvez não eram tão essenciais. E o que é essencial, não? Acho que vem muito das escrituras. Tem um conceito aqui chamado padronismo. Estou traduzindo do português ou de inglês para português, não sei se tem outro termo para descrever isso, mas essa forma de interpretação é muito comum nas igrejas de Cristo. E eu vou explicar um pouco como isso acontece. Eles olham para a Escritura, talvez a gente pode fazer a mesma coisa, e eles olham para a Escritura com a ideia que a Escritura vai nos ensinar o padrão da igreja verdadeira. E, basicamente, está ali para a gente descobrir. É o plano perfeito de igreja. É tipo como um plano de arquitetura. Como construir a igreja perfeita. E
a partir do momento que começamos a ler a Escritura com esse ponto de vista, isso pode causar um pouco de divisões. Eu estava lendo até um artigo de um líder do nosso movimento, estou esquecendo o nome dele, ele está em Rússia, que isso faz que as pessoas acreditam que restaurar o Novo Testamento significa que eu estou na igreja verdadeira, não existe outras. E o que é interessante sobre isso é que a Bíblia não se trata, não é um livro sobre um plano de arquitetura, um plano perfeito de uma igreja verdadeira. Na verdade, é uma narrativa sobre a história de Jesus, a história de Deus, em como ele está redimindo a criação. Então, óbvio, a gente vai achar coisas como construir uma igreja incrível, mas não existia uma igreja perfeita em Atos, nem no Novo Testamento. E quando a gente lê a Bíblia de uma forma que talvez não deveria ser lido, isso causa alguns problemas. Não acho que padronismo em si é errado. Na verdade, o padrão é Jesus. Quando a gente, como a igreja, tenta seguir Jesus e acha os ensinamentos deles, coloca em prática, aí a gente está vivendo como uma igreja verdadeira. Mas não é que a Bíblia tem um plano secreto que nós precisamos achar as pistas para construir uma igreja verdadeira. Não exatamente essa forma que as escrituras, pelo menos, se apresentam. Por final, essa ideia de perfeição eclesiástica, que uma igreja deve ser preciso desse padrão que eu estava falando, visto em Atos e as cartas. Em si, a igreja não segue à risca esse padrão em todos os âmbitos, todos os aspectos, não é uma igreja verdadeira. Bom, daqui, talvez em 2 décadas, algumas coisas que eu talvez esteja falando nesse momento, talvez seja errado. Se as pessoas voltam, não, Salomão, não era bem assim. A gente é falha. Não existe uma pessoa perfeita, e por isso a igreja é feita de pessoas, né? Não existe uma igreja perfeita. Até as igrejas plantadas por Paulo tinham muitos problemas. Então, essa ideia de alcançar ser uma igreja forte e saudável é muito bom. Mas a gente vê nessa forma de ler as escrituras, que até pode afetar como a gente lê as escrituras até hoje, não sei quanto afeta. Nós podemos ver esse padrão dentro da Igreja de Cristo, especialmente de perfeição eclesiástica. Então, só algumas coisas para pensar enquanto nós lemos a Bíblia e nós queremos interpretá-la. Tem algumas outras considerações que eu queria dar, que são de diferentes épocas da história da igreja, e aí eu vou terminar, beleza? Estão indo comigo? Pouco nerd hoje, mas vamos lá. Algumas coisas para considerar sobre reforma. Eu acho reforma sensacional. Se você não escutou as aulas de Marcos de BH sobre reforma, vai lá, escuta. São aulas super inspiradoras. Os reformadores são super inspiradores. Eles traduziram as escrituras para a linguagem do povo. Eles até formaram a ideia de construir escolas para que as pessoas leiam a Bíblia e entendam o que está acontecendo. Eles, com certeza, começaram e praticaram essa ideia de estourar a restauração e voltar para as escrituras. Eles quebraram essa distância entre os cleros e os leigos. E a influência deles persiste até hoje. Mas também, como qualquer grupo de pessoas, até como o nosso grupo, a influência deles, precisamos entender por que eles pensaram da forma que eles pensam e como isso pode influenciar nossa leitura da Bíblia. Então, algumas coisas que eu queria considerar, até queria ver se alguém pode ler essa página para mim, é muita leitura, e aí talvez seja melhor alguém sem sotaque ler. Posso ler, Salomão? Obrigado, Sérgio. Aqui é muito interessante, porque eu sempre perguntava, por
que eu e todos os meus amigos sempre falam que nosso livro favorito do Novo Testamento é Romanos? Será que... Eu achava, nossa, talvez seja Espírito. Será que alguém ensinou isso? Eu não sei ainda, mas uma coisa foi marcante é quando eu vi isso. Você pode ler, Sérgio. Se eu tivesse que passar sem um ou outro, sejam as obras ou a pregação de Cristo, eu preferiria ficar sem suas obras do que sua pregação, pois as obras não me ajudam, mas as suas palavras dão vida, como ele mesmo diz. Ora, João escreve muito pouco sobre as obras de Cristo, mas muito sobre sua pregação, enquanto os outros evangelistas escrevem muito sobre suas obras e pouco sobre sua pregação. Portanto, o Evangelho de João é o único, terno e verdadeiro principal evangelho, muito preferível aos outros três e colocado bem acima deles. Assim, também, as epístolas de São Paulo e São Pedro ultrapassam em muito os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em uma palavra, o Evangelho de São João e sua primeira epístola, as epístolas de São Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de São Pedro, são os livros que mostram a você Cristo e ensinam tudo o que é necessário e bom para você saber, mesmo que você nunca tenha visto ou ouvido qualquer outro livro ou doutrina. Portanto, a epístola de São Tiago é realmente uma epístola de palha comparada a eles, pois não tem nada da natureza do evangelho sobre isso, mas mais disso em outros prefácios. Isso foi Lutero, porque ele traduziu a Bíblia para alemão, e aí, antes de cada livro da Bíblia, ele foi escrevendo diferentes pensamentos sobre como eles deveriam ler a Bíblia. E aí, esses são alguns comentários no começo do Novo Testamento que ele colocou sobre a Bíblia. Olha, Lutero é incrível, eu não estou tentando... Ele era um ser humano, ele não é um diabo, nem um santo, como eu também, né? Eu sou um ser humano. Então, aqui não é para pegar firme com ele e aí fala que outras pessoas eram melhores. Não estou tentando fazer isso. Mas uma coisa que é claro aqui é que isso influencia como protestantes pensam até hoje. Esses pensamentos aqui e essa hierarquia de livros, eu acho que precisamos ter um pouco cuidado. Os outros evangelhos são evangelhos que foram inspirados, que os pais da igreja, que Deus inspirou para a gente poder ler, usar e colocar em prática. E também os outros epístolas, que não sejam Romanos, Gálatas, Efésios, são importantes também. Então, essa influência de Lutero, eu acho que persiste até hoje. E, na verdade, tem mais uma parte aqui, se pode ler, que eu acho interessante até sobre Romanos. Pode ler? Sim. Esta epístola é realmente a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho. E é digna não apenas que todo cristão a conheça palavra por palavra, de cor, mas se ocupe dela todos os dias, como o pão diário da alma. Nunca pode ser lida ou ponderada demais. E, quanto mais tratada, mais preciosa ela se torna e melhor tem seu sabor. Eu amo Romanos. Realmente, meu livro favorito do Novo Testamento. Eu não vou mudar a ideia só por ver isso. Mas, esse exagero, de novo, em hierarquia de livros, precisamos ter cuidado com isso. Eu acho que isso influenciou muito a forma que pessoas processam doutrina. E aí, a forma que as pessoas interpretam as escrituras. Quando nós colocamos uma hierarquia das escrituras baseadas no pensamento não bíblica, mas de um ser humano. Então, eu só queria ressaltar isso. E tem mais um período de história que eu acho interessante considerar, que tem sido muito interessante para mim.
Se a ideia é tentar entender o sentido original de uma escritura e entender o que significava para aquele grupo que foram direcionados, nós temos bastante anos da igreja para ver interpretações. Eu acho que nós precisamos fazer nossa própria hermenêutica e estudar. Não estou falando que isso, nenhuma das interpretações de outros grupos deve estar em cima disso, mas tem a Reforma de 1500 e tem um grupo dos primeiros cristãos, que é chamado Pais da Igreja, que veio antes da canonização da Escritura em 325. Só para dar um contexto, basicamente, ser cristão era ilegal no Império Romano. Então, quando o movimento de Jesus começou, tipo, você fala Jesus é Senhor, você pode morrer. Tipo, se você fala isso, você pode morrer. Se você não fala que César é Senhor. Então, era muito... Pessoas olham para esse momento da história da igreja, que era muito contracultural, eles acham interessante entender como eles olharam para as escrituras antes de ser corrompido um pouco pela política que veio quando o cristianismo se tornou moda. Por que podemos levar em quais são razões levar em consideração o que os pais da igreja falaram? Um interpretador, um teólogo da Igreja de Cristo falaram o seguinte: o valor da história da igreja primitiva é uma ajuda para a interpretação dos documentos do Novo Testamento. Eles falaram a mesma linguagem, a mesma língua dos apóstolos. Alguns, eles estavam na mesma cultura, alguns eram discipulados pelos apóstolos. Eles estavam nas igrejas que os apóstolos estabeleceram. Então, de novo, eu não acho que significa que eles são perfeitos. Vou até entrar nisso. Mas eles estavam nas igrejas que os apóstolos estabeleceram. Então, pode ajudar nesse quesito. Algumas pessoas talvez rebatam e falam que os primeiros cristãos não leram a Bíblia. Tem muitos estudos que mostram pelo contrário. Até você pode pegar as citações dos primeiros cristãos, escritores cristãos, em basicamente reconstruir o Novo Testamento inteiro, quanto eles citaram o Novo Testamento. Nem se fala desses dois aqui, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Mas precisamos ter cuidado. Os pais da igreja são inspiradores, mas eles não são inspirados. Eles não têm autoridade em cima do Novo Testamento. Embora sendo mais próximo dos apóstolos, talvez eles ajudem a gente em alguns conceitos sobre a doutrina. Então, queria ver, eu vou ter alguns slides a forma que os primeiros cristãos pensaram. Queria ver se algumas pessoas podem me ajudar a ler aqui. Alguém pode ler aqui? Posso continuar, Salomão. Beleza. Quando o magistrado pressionou, implorando a Policarpo que retratasse sua fé, Policarpo respondeu: tenho 86 anos e eu o servi e nenhuma vez ele me enganou. Como então posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Venha, traga o que quiser. Essa é uma declaração de um senhorzinho que era um presbítero da igreja de Esmirna, quando eles estavam querendo matar ele por a fé dele. Eles estavam falando, não, fala César, senhor. Ele falou, não, eu prefiro morrer. Mas eu acho que é isso que é interessante quando a gente pensa sobre o evangelho. Eu não sei se Sérgio ou uma outra pessoa quer continuar lendo aqui, mas tem algumas coisas interessantes a considerar sobre até essa palavra Senhor. Alguém pode ler? O termo Kyrios, Senhor, junto com Soter, Salvador, era um termo preferido usado pelo imperador. Na verdade, se alguém tivesse deixado de ser cristão e quisesse provar isso às autoridades romanas, então poderia oferecer um sacrifício na presença de uma estátua do imperador, enquanto dizia: César é Senhor. O que era? Os cristãos favorecidos tinham uma moeda definida dentro da retórica imperial. Por exemplo, eirene, que é paz,
Basileia, que é reino, Eleutéria, liberdade, Dikaiosine, que é retidão, Eclesia, assembleia, Parúzia, que é vinda ou chegada real. Como parte desse clima cultural mais amplo, a palavra grega pistis e seu equivalente latino, fides, tinham nuances sociopolíticas de lealdade ao imperador. Então, uau, Sérgio manda bem no grego, né? Isso é interessante, porque às vezes quando a gente pensa no evangelho, eu não acho que isso é errado. A gente pensa meio que Jesus morreu no seu lugar. Então, no final da sua vida, você vai para o céu. Acabou a história. Morreu na cruz, vai para o céu. Mas o que até as palavras que a gente usa para descrever o evangelho tinham um significado antes que tinha a ver com o cristianismo. E aí todas essas palavras têm o contexto de um imperial, de um reino, de um império, de o César. Então, os discípulos não morreram pelo evangelho falando que Jesus veio e aí, no final da minha vida, eu vou ser como Looney Tunes, uma alma invisível flutuando para o céu. Isso não causava problemas. O que causava problemas é que o evangelho é um anúncio político que todas as outras autoridades nessa terra não valem. O que vale é Jesus. Ele é o rei do universo. E aí, esse, essa forma de pensar é muito importante para a gente, porque quando a gente pensa no evangelho em significado tão profundo que é, isso muda a forma que a gente vive como discípulos. Porque começando com o evangelho, é o que inspira a nossa fé, o que Deus tem feito para nós. Então, eu acho muito interessante, né, nessa ideia, o que é o contexto original, entender um pouco sobre isso, e o que os primeiros cristãos estavam escrevendo, e por que eles estavam morrendo para o evangelho. Um outro tópico que eu acho interessante considerar dos primeiros cristãos, se a gente quer entender um pouco mais do Novo Testamento, é o que eles pensaram sobre fé em obras. Alguém pode ler? Ou vai ser Sérgio de novo? Manda Christian ver. Martin, ok. Fomos ensinados que ele aceita apenas aqueles que imitam as virtudes que residem nele, autocontrole, justiça e amor pela humanidade. E assim recebemos este ensinamento que se os homens, por suas obras, se mostram dignos de seu desígnio, são considerados dignos de reinar em companhia dele, sendo libertos da corrupção e do sofrimento. Justino Eu acho I. que é interessante como os primeiros cristãos olharam para a fé em obras também, quando a gente está pensando sobre como olhar para as escrituras. Eles não acharam que a gente era salvos pelas obras. Se você está lendo isso e você, vixe, não é isso. Mas eles tinham um relacionamento saudável com fé em obras. Eles tinham um relacionamento saudável na igreja primitiva. Por quê? Porque obras para eles não significava merecimento. E às vezes eu acho que desde a reforma protestante, isso às vezes fica um pouco confuso. Mas aqui não está dizendo que você é salvo pelas suas obras, mas que eles têm contribuição na parte de sua fé. E aí eu acho interessante ver como eles conseguiram diferenciar isso em formas que talvez para nós hoje parecem um pouco confusos. Mas isso ajuda a gente a entender um pouco, talvez mais, o que o Novo Testamento está falando. Por último, área que eu tenho achado interessante estudando o que os pais da igreja falaram é o batismo, e essa é a leitura mais longa. Você pode ir lá? Ok? Esta classe de homens foi instigada por Satanás a negar aquele batismo que é regeneração para Deus. E assim eles renunciaram a toda a fé, pois o batismo instituído pelo Jesus visível foi para a remissão de pecados. Mas há alguns deles, gnósticos, que afirmam que não é necessário levar as pessoas para a água. Pelo contrário, misturam óleo e água e colocam essa mistura na cabeça dos que vão ser iniciados. Isto eles afirmam ser a redenção. Outros, hereges, no entanto, rejeitam todas essas práticas
e sustentam que o mistério do poder indizível e invisível não deve ser realizado por criaturas visíveis e corruptíveis. Esses afirmam que o conhecimento da grandeza indizível é em si a redenção perfeita. Em Pode 110... parar aí. Ok. Desculpa, eu acho que eu colei a outra parte aqui também. É muito interessante quanto há consenso entre os primeiros cristãos que batismo é o momento de salvação. E aí isso foi o momento de remissão dos pecados. E isso é uma coisa que tinha dentro da igreja primitiva, até no Concílio de Nicea, eles voltaram e colocaram isso no credo, que descreviam a crença da primeira igreja, a igreja primitiva. Então, é interessante, pelo menos para mim, eu não estou dizendo que, como eu falei, talvez eu estou abrindo mais questionamentos, em vez de respondendo as coisas aqui, mas é interessante quando você estuda a história e você vê como essas coisas, como as pessoas veem as coisas, você pode ver como isso influencia nossa doutrina. Especialmente eu tenho aproveitado aprender mais sobre os primeiros cristãos e o que eles acharam em geral, enquanto isso tem me ajudado a entender várias coisas sobre doutrina, quanto também reforma em outros momentos, como o movimento de restauração. Então, espero que vocês continuem vindo para a escola bíblica para entender cada vez mais sobre interpretação das escrituras, o que as escrituras estão falando. Eu vou abrir para perguntas. Luiz Felipe. Primeiro, agradecer mais uma vez pela aula incrível, muito boa, sempre. Gostei da parte nerd, porque estamos juntos nessa questão intelectual. E aí eu fiquei pensando numa escritura, que é a partir de Atos 4, verso 32. Porque diz lá que, da multidão dos que creram, meramente, em um coração. E por que eu pensei nessa escritura? Porque dá para perceber que muita da nossa doutrina, ou, enfim, como a gente pensa, é muito racional. E é interessante porque vai em contraposição com igrejas que são, digamos, mais emocionais, né? E é interessante porque, pelo que Atos descreve, eles tinham dois povos, de certa forma, né? Um coração, outra mente. E aí eu fico, assim, não sei se é uma pergunta exatamente, mas sim, uma reflexão, né, de como que a gente lida com essas coisas, porque, pelo menos no meu caso, por exemplo, eu tendo a ser uma pessoa mais fria, né, mais calculista, porque eu quero entender tudo, mas como manter, assim, essa emoção das escrituras, sabe, de ser algo prático? Porque eu me lembro de um sociólogo que eu li no primeiro ano da faculdade, que ele tinha uma frase sobre fé absurda, que ele disse assim que é impossível a pessoa que tem fé não pregar a mensagem, qualquer que seja a fé dela, porque ela não consegue assim segurar, sabe? Eu fico imaginando isso, né? Pensando muito um pouco da reforma, que parece que a gente vai para uma intelectualidade, e eu acho que o que você mostrou do Lutero é impressionante, mas ao mesmo tempo parece que perde essa questão de fazer as coisas, sabe? Então, assim, o que você pensa disso e como que a gente consegue encontrar um equilíbrio, né, entre ser pessoas que vão ter o conhecimento disso, né, mas ao mesmo tempo não se esfriar porque conhece demais e continuar aplicando o ensino. Então, mais ou menos isso aí. Você quer escrever uma escola bíblica sobre isso e me fala a resposta? Eu não sei para responder a sua pergunta. Eu vou chutar algumas ideias, mas eu vou dar algumas ideias, mas eu não sei exatamente. Eu acho que realmente o que é interessante sobre a interpretação bíblica é que eu acho que a maioria das doutrinas essenciais, provavelmente você pode ler na Bíblia e entender. Mas quando a gente coloca coisas que não são essenciais, como instrumentos para
determinar uma igreja verdadeira, aí complica. Então, eu não acho que deveria ser tão complicado. Mas sempre existe pessoas que querem estudar mais, entender por que a gente acredita, o que a gente acredita. Eu acho que tem que ter espaço para abordar essas coisas. Enquanto as emoções, eu acredito que as disciplinas espirituais vão ensinar a gente a lidar com nossas emoções. A partir do momento que a gente aprende a lidar com nossa ansiedade, entregando para Deus, orando, como fala em Filipenses, tem momentos de silêncio, de solitude, que a gente diminui o volume das coisas da vida para tentar diminuir o volume das coisas acontecendo dentro de nós para levar essas coisas para Deus. Acredito, são disciplinas que vão nos ensinando coisas. Quando a gente tem um desejo para coisas do mundo, jejum pode nos ajudar a ter um desejo mais forte para Deus ainda. Então, Caio Sérgio não está aqui falar de disciplinas espirituais, mas eu adivinaria, ele falaria das conexões entre as emoções e as disciplinas espirituais e como que eles podem formar junto nossa espiritualidade. Denilson. Ô, Solomon, eu tenho acompanhado aí as 3 aulas, né? E acho que provavelmente a gente vai ter muitos insights aqui, né? E comentários ou perguntas, mas eu não queria deixar, né, o encerramento dessa aula sem te agradecer. Eu queria fazer comentários mesmo gerais, né? E primeiro te agradecer pela preparação, pelo tempo, a dedicação, mas sobretudo por esse coração, sabe, que você expressou em algum momento da aula de hoje, né? Que tudo isso daqui surgiu por uma necessidade pessoal sua, né? Era uma ânsia do seu coração de investigar essas coisas, né? De saber mais de uma maneira muito legítima, né? E você poderia ter estudado, poderia, né, ter guardado essas coisas e teria sido muito bom, né, para você, né? Mas essa atitude assim de compartilhar, né, de chegar, conversar com o Sérgio, com o Bruno e querer expandir isso aqui na escola bíblica, isso é muito louvável, né? Por isso que a gente chama o Ministério de Ensino de CJ2, que é o Caminhando Juntos, né, em Cristo. Mas juntos a gente constrói, né, essa unidade e edifica a igreja. Então isso é maravilhoso. Assim, realmente vem muita coisa, né, quando a gente pensa nessas 3 aulas. Eu tinha um conhecimento muito superficial, né, acredito que continuo tendo, né, desse tema, mas as aulas ajudaram absurdamente, assim, a mim, né, para eu entender vários contextos, né, da história e conectar alguns pontos, né? E 2 coisas para mim assim são essenciais, sabe? Primeiro, esse ânimo, né, e esse impulso da gente voltar para as escrituras, né? Que o movimento de restauração traz para a gente. Você explanou isso muito bem ao longo das aulas. Isso eu acho que é fundamental. E hoje você colocou isso muito fortemente, né? A autoridade da Bíblia sobre as nossas vidas, né? Sobre nossa vontade, nossas emoções, sentimentos, nossos pensamentos. A Bíblia é a palavra de Deus, né? É Cristo, né? Cristo é a palavra encarnada. Então, isso eu acho que é um fundamento do movimento de restauração que está na nossa raiz, que a gente deve prezar sempre, né? E a ideia que eu costumo falar bastante sobre isso também, né, de movimento, né? Nós somos um movimento, nós não estamos engessados, né, em tradições humanas. A gente deseja cada vez mais estar enraizados em Cristo e aprofundar exatamente nas Escrituras. E só terminando com uma curiosidade, assim, para mim, né, foi uma dessas conexões, assim, de pontos, porque eu já tinha ouvido falar do Bema, né, o Daniel é fã do Bema, do Renew, do Common Grounds, só que eu não tinha a menor ideia de onde isso vinha, né, e foi muito interessante, assim, saber que isso está no contexto, né,
das igrejas cristãs independentes e está no contexto do movimento de restauração. Mas muito obrigado. Obrigado, Denilson. Agora que o Daniel vai falar, eu só ia dizer, Daniel, que eu fico mais tranquilo sabendo de onde o Bema vem. Então, eu já fico mais seguro com suas aulas. Ó. Vai lá, Daniel. Não, muito bom, nem eu sabia, para você ver como a minha avaliação foi pelo conteúdo mesmo, né? Nem eu sabia que o Bema tinha ligação com as igrejas cristãs independentes. Muito obrigado, Salomão. E o Renew, o Denilson é fã do Renew, como eu sou do Bema, e já tivemos acesso a alguns conteúdos aí, né? E realmente foi bom, foi bem legal isso aqui. Sobre o negócio que você falou, do podcast que o pessoal comentou, ele realmente é 90% inspirado no Bema, no podcast. Ele não é, na verdade, ele é 100%, porque é 90% diretamente inspirado no Bema e 10% inspirado no material que o Bema indica. Tá? Então, como os livros, né, a literatura que eles indicam e tal, então isso rendeu uns 3 ou 4 episódios extras, além do que eles próprios fazem. Então, quando você estiver muito inspirado, quiser indicar para alguém, você pode indicar sem medo. Eu quis mudar o nome, não botar Bema Brasil, para ter mais liberdade em relação ao conteúdo deles. Mas se eu começasse de novo, eu usaria o nome Bema Brasil, numa boa. Porque eu acabei que eu usei demais o material deles, mais do que eu achava que eu ia usar. Eles sabem, né? Estão a par e estão felizes com isso, né? Como eles costumam ser com o material deles, muito generosos, né? Com o material que eles disponibilizam. Então, essa é a primeira questão. A segunda, é só um comentário breve também, como o Denilson fez, só de outros pontos. Você falou sobre a forma que nós interpretamos as escrituras, né? Elas são muito influenciadas pela nossa história e pela nossa cultura. É verdade, né? E isso não só é verdade, como sempre foi verdade e sempre vai ser verdade, né? Isso não é algo nem bom nem ruim, né? É o que é. Mas você trouxe essa visão que eu achei super legal, que é a visão, olha, a gente precisa reconhecer isso, né? Que quando a gente fala, vou obedecer porque está na Bíblia, na verdade, a gente, ao fazer isso, a gente está obedecendo uma visão nossa, né? Uma interpretação nossa do que está na Bíblia. Né? E antes a gente, né, enchia o peito, até com uma certa arrogância, né? E falava, não, porque a Bíblia fala exatamente isso aqui e eu estou obedecendo desse jeito. Mas é impossível você não ter uma visão influenciada pela cultura e pelo histórico, né? No nosso caso aí, vocês estão trazendo e resgatando esse histórico que explica muito da nossa visão sobre a Bíblia hoje. Um outro ponto, você falou do padronismo, que é essa tentativa de voltar à igreja mitológica do primeiro século, né? Como se a igreja do primeiro século fosse o Olimpo, né, dos cristãos, do ideal de cristianismo, fosse viver como a igreja do primeiro século. E eu confesso a você que não tenho a menor vontade de viver como a igreja do primeiro século. Imagino viver a vida sem WhatsApp, sem podcast, né, sem acesso à Bíblia. Não dá para ler a Bíblia. Não é como gentio, né? Não como judeu. Como judeu é muito mais fácil, porque os caras tinham decorado a Bíblia. Então, a maioria deles, né, as meninas, pelo menos a Torá, você tinha decorado. Então, você não precisava ficar lendo realmente. Assim, os primeiros cristãos não liam a Bíblia. De certa forma, é verdade, porque eles já tinham decorado, né, a Bíblia hebraica, né, já tinham lido tudo, e os cristãos gregos, vamos dizer assim, os gentios, eles ainda estavam muito influenciados pela cultura hebraica. Então, eles meio que memorizavam mesmo, né, as escrituras deles, e parte dessa memorização era feita de forma oral. Então, a leitura, realmente, boa parte deles não faziam leitura bíblica como a gente entende hoje em dia, até porque era impossível, né? Não porque não, talvez obviamente eles fariam se eles tivessem acesso, mas era impossível. Então, essas diferenças culturais, esse resgate mitológico, ele é obviamente impossível e ele é obviamente indesejável, né? Ele não é desejável viver como viveu
a igreja, ainda que tenha valores da igreja do primeiro século que a gente deve buscar, deve imitar e deve se inspirar, como dos patriarcas que você falou. Super legal essa visão. E também o outro ponto que você falou, né, que tem gente que acredita que não é salvo porque toca violão, porque ouve Bíblia, ouve a música com violão na igreja, né? Isso acontece hoje. E a gente fez muito isso também, né? Então, tal igreja, não, eles não têm discipulado da forma que a gente tem, então eles não são salvos. Uau, né? Que salto teológico foi esse de você, a partir de uma questão da doutrina dessa família de igrejas, você alcançar e avaliar a salvação da outra pessoa com base nisso, né? Então, estou falando isso porque preciso agradecer mesmo, da mesma forma que o Denis falou, porque eu achei muito, muito madura a sua... Dá para ver que é o resultado de uma busca muito honesta do seu coração. O Samuel eu já conheço de outros carnavais, também sei que ele tem essa busca aí também. E vou resgatar as primeiras 2 aulas, e por questões de agenda lá eu não consegui pescar, mas eu posso resgatar. Então, muito obrigado e só isso. Parabéns. Muito bom, obrigado. Claudião, fique à vontade. Boa noite a todos. Poxa, Salomão, só te agradecer, você falando aí da sua idade na fé, 8 anos, né, e uma busca tão profunda de conhecer o movimento de restauração, né, poxa, eu fiquei muito encantado aí, da maneira como você expôs, né, principalmente suas convicções, porque isso é uma questão de convicção, né, essa busca sua. E bem bacana essa ideia da Bíblia estar acima das tradições, revelação especial, né, sentimentos. Eu sinto que depois das cartas de 2002, 2003, a gente começou a mexer muito com sentimento, né? Hoje tudo é sentimento, então se tocou num ponto bem vulnerável hoje da igreja, né? Então eu fiquei muito grato de você expor isso, é motivo para a gente voltar a falar mais sobre essas coisas. E eu vou marcar um tempo com você depois, você vem em casa aqui para a gente trocar umas ideias, que eu gostei muito da maneira como você expôs essas 3 aulas, né? E eu acredito que o Samuel vai falar nas aulas dele aí, né? Porque eu estou muito curioso para entender um pouco mais da questão o que a igreja cristã, né, do KIP, ela tem trazido para eles lá, né? Porque eles têm um estudo da igreja e eles falam da nossa igreja, né? Eles falam que a gente voltou ao tradicionalismo, a gente voltou a ser como a igreja tradicional, né? Eu tenho esse estudo aqui comigo, então eu estou curioso, não sei se... Eu achei que você ia falar sobre isso, mas eu acredito que é o Samuel que vai falar, então a gente vai ter muita coisa para discutir aí desde 2003 para cá, que a gente viveu isso na pele, né? Então, principalmente o leste aqui foi o epicentro, né? Muita coisa aconteceu aqui no leste, então eu estou muito curioso, mas eu só quis falar para te agradecer mesmo, porque desde que você veio para cá, eu tenho um carinho muito grande por você. Então, fiquei muito orgulhoso, cara. Suas convicções me tocaram muito. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, tá bom? Mas, muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Você que saiu, primeira vez quando eu cheguei aqui, você e Carla, vocês me ajudaram a comprar lençóis para minha cama. E tudo coisas básicas para eu morar aqui no Brasil. Nunca vou esquecer isso. Então, muito obrigado. Vocês são muito especiais para mim. Amém. Tamo junto. E aí já ganhou um jantar também, Salomão, ó, já está garantido. Ó. Eu vou esperar. Talvez eu devo fazer antes do jogo de Palmeiras, caso que ele fica muito alterado, né? E aí muda a ideia. Caso que eles perdem, né? Ô Sérgio, que história é essa? Eu achava que a gente dava aula aí voluntário, o cara tá ganhando jantar? Não ganhei nada, bicho.
Eu vou deixar a Clementina comentar, senão esse negócio vai desandar. Ô, Clementina, fique à vontade. Obrigada, Salomon, pela aula, né? Tipo assim, eu não consigo nem formular uma pergunta, né? Diante da clareza da sua aula, né? Da sua objetividade e tal, acho que eu não tenho nenhuma uma pergunta a fazer, mas uma coisa assim que eu vejo que já foi comentado, né? Primeiro, eu quero agradecer também por poder estar aqui, né? Poder ter escolhido, né? E por todas as pessoas que escolheram abrir o tempo das suas agendas para poder estar aqui, a gente aprendendo juntos. Para mim está sendo bem especial, viu? Essas aulas que a gente já teve, eu espero poder seguir aí nas aulas da escola. E uma coisa que já foi comentada aqui foi essa questão de como a igreja, né? Ela sendo parte da sociedade, ela acaba recebendo toda essa influência, né? De fora e dos julgamentos, né? Da sociedade mesmo. A gente não tá livre disso, né? E uma coisa assim, dos nossos influencers, né? Dos homens que começaram as igrejas, começaram as reformas, a maneira que a gente é influenciado até hoje por eles, né? Como você falou, até de repente na escolha do nosso livro de preferência, que no meu caso não é Romanos, mas que é um dos mais lidos, né? Por nós, e por que né? E eu vejo assim que esse personalismo, né? Que é presente na nossa igreja, nas igrejas, né? Sem até que a gente saiba, ainda tão presente hoje, esse personalismo, né? Então, tipo, muitas vezes eu percebo na nossa igreja que, às vezes, as pessoas querem validar o que as escrituras falam baseadas nos seus nos seus títulos, entendeu? No seu título pessoal, tipo, eu sou um advogado e eu queria comentar tal escritura, tal, e falar que tal coisa e tal, entendeu? Mas validando assim a escritura diante da sua própria intelectualidade, né? Então, como se a escritura precisasse disso, né? Como se a simplicidade dos homens que anunciaram a palavra não tivesse tanto valor no dia de hoje, mas que precisássemos de um intelectual para poder validar isso. Olha, isso realmente é verdadeiro, isso realmente funciona, né? Daí você olha para a pessoa que está falando, nossa, mas se fulano é tal pessoa e ele está falando, então isso deve ser verdade mesmo, né? Então eu sinto muito isso, né? Que nós, na nossa igreja, ainda temos muito isso, né? Esse personalismo, né? De querer validar as escrituras baseadas nos seus títulos individuais, né? Não aquela coisa de, deixa Cristo crescer e eu vou diminuir. Não, mas deixa eu dar uma crescidinha aqui para ficar, tipo, igual, né? Mas é uma coisa, e isso, né, eu penso que nos leva a voltar para as escrituras, né? E querer a gente se aprofundar e de ter esse espírito teológico, né, que você falou, a gente mesmo buscar estudar e comparar as escrituras e buscar. Foi bem profundo mesmo. Eu agradeço bastante, viu? Eu tenho aprendido muito com vocês. Cada comentário para mim aqui é precioso demais, viu? Eu quero muito agradecer a todos, especialmente a você que se debruçou aí nesses temas aí para isso exige bastante tempo e trabalho. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos mesmo. Obrigado. Muito obrigado pelo comentário. E eu acho que essa parte aqui é um pouco interessante, que realmente a gente pode ser influenciado. Não que todas as influências são em todos os instantes, ou todos os momentos ruins, ou todas as formas boas, né? Mas, como aquela frase falou, quando a gente reconhece nossas influências, a gente pode entender um pouco mais sobre nós. Eu espero poder interpretar e chegar mais perto do que as escrituras estão querendo dizer para nós. Então, eu não sei o que aconteceu com Samuel, ele sumiu, mas eu tinha uma pergunta. Samuel, se quiser, pode perguntar. Oi, Solomon. Boa noite. Obrigado aí pela aula, meu amigo. Não, eu só queria te agradecer muito. E uma das coisas que chamou muito a minha atenção foi você falar sobre a questão da desconstrução, que geralmente
quando a gente tem um coração ferido, a gente trabalha para desconstruir alguma coisa que a gente, às vezes, acreditava que era correto, enfim, ou que a igreja tem falado, né? E, assim, um dos pontos que eu achei interessante é que quando você tem um coração ferido, isso é uma motivação grande para você atacar determinadas doutrinas ou ensinamentos, porque você foi ferido, né? E eu refleti em mim mesmo, assim, no meu coração. Como na igreja, nos anos que eu vivi, eu fui ferido. E como eu tenho medo, por exemplo, de algumas coisas, e como eu luto, né? Eu tenho medo de que isso aconteça de novo, e aí eu tenho um espírito mais competitivo, mais combativo em determinados assuntos, que não são assuntos essenciais da fé, não são assuntos, às vezes, nem importantes, né? Mas são assuntos que me machucam. Então, pensar nisso, eu acho que é interessante a gente saber quais as feridas que a gente traz e como a gente lida com isso diante de Deus, e sendo vulnerável para conseguir ser curado, né, dessas coisas e ter uma teologia saudável. Eu achei isso muito, muito importante. E assim, uma coisa que eu acredito é que quem é mais intelectual ou inteligente consegue pegar as escrituras e dobrar um pouco mais do que as pessoas, às vezes, mais simples. Então, as pessoas, por elas terem mais conhecimento, elas tentam usar desse conhecimento para chegar no ponto que elas querem. E vão forçando, vão usando de dialética, vão usando de recursos lógicos para conseguir provar um ponto que não se faz. Então, eu queria agradecer por isso. Eu acho que isso é uma realidade e eu tenho orado para conseguir identificar no meu coração essas coisas. Uma outra coisa que eu acho interessante é que nem sempre as pessoas mais inteligentes são aquelas que estão mais corretas diante de Deus. E eu acho que isso tem tudo a ver com a pergunta do Luiz Felipe, que, né, tem aquela passagem em Provérbios 4 que diz que, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. A gente vê homens que foram incríveis na fé e que terminaram a vida longe de Deus, no caso Salomão, por exemplo, na Bíblia, e pessoas na história da nossa igreja mesmo, que começaram super animados com Deus e se desviaram. Então, eu acredito que a gente precisa ter um temor a Deus, de modo a manter um coração humilde e disposto a se submeter à vontade de Deus e praticar ela, porque nem sempre o conhecimento de Deus vem do conhecimento intelectual. Muitas vezes o conhecimento de Deus vem do nosso relacionamento com Ele. O Denilson fala muito isso, eu gosto disso, que a salvação é um relacionamento, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, enfim, eu achei muito interessante as coisas que você trouxe, a questão da exegese e da exegese também, que a gente lê no texto que a gente já tem na mente, né? Então, e nós colocamos o que está na nossa mente no texto que a gente lê, e muitas vezes, infelizmente, até nas pregações, às vezes isso acontece. Enfim, a gente precisa tomar esse cuidado para ver o que aquele texto significou para os primeiros cristãos e como, diante da cultura deles, e como a gente tira, né, as coisas para nós. Enfim, eu achei maravilhoso, Solomon, de fato, tem sido muito bom a gente conversar, trabalhar junto com você nesse material. Para mim é um presente de Deus, mas quero muito te agradecer aí. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, Samuel. Tem sido muito especial a gente conversar, né? A gente está mandando sempre mensagem um ao outro e encorajando, e estou muito animado que você vai compartilhar nas próximas aulas. E eu acho essa parte de coração sincero diante de Deus é o mais importante, querer relacionamento, estar próximo de Jesus, seguir Ele. Muito bom, obrigado, bem colocado. Salomão, mais uma vez, queria muito te agradecer, de fato,